Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, estamos aqui para mais um vídeo. Eu quero beijar este livro aqui, 10 lições sobre Leibniz, grande filósofo alemão, porque aqui o saber não ocupa lugar. E hoje nós vamos falar de Bíblia, né? Não vamos falar de filosofia, só apenas beijei o livro e a minha pauta está grande, muitos vídeos a serem gravados, vídeos excelentes. Você que já é do canal, não perca, porque dia 18 eu estarei entrando de férias e vou gravar vários vídeos, embora eu vou estar viajando também, mas eu vou gravar vários vídeos, tem muitos vídeos bons aí. Um vídeo sobre o Sol, se o Sol parou. Temos um vídeo aí sobre fanatismo, sobre a questão da vacina de Bill Gates, que é um assunto intrigante, que faz parte desse canal. Porque aqui é Bíblia, livros, filosofia e assuntos intrigantes, tá? Você vê tudo isso nesse canal aqui. Sem muitas delongas, vamos ao que interessa, que nós vamos falar sobre fermento, né? Qual o simbolismo do fermento? Então nós temos uma playlist aí apenas sobre simbolismo. Se você quer saber algum simbolismo da Bíblia, tá? Do ponto de vista bíblico, você coloca aí nos comentários que nós vamos fazer, gravar, elaborar esse vídeo para nós destrincharmos isso aí. Então já temos um aí que faz muito sucesso, ele é um dos 10 vídeos mais assistidos no meu canal. Deve ter aproximadamente 50 mil visualizações, se eu não estou enganado. É o simbolismo do mel na Bíblia. Então tem outro simbolismo, né? Mas esse é o que faz mais sucesso. Hoje nós vamos falar sobre fermento, tá? Então participe, critique, mas critique com respeito e critique com base também, tá? Vamos lá então. O fermento, nós já sabemos que o fermento no dia a dia, nas substâncias, principalmente na massa, ele ocorre, ele faz ali um processo químico, né? Em que, no caso do bolo, do pão, ele tufa a massa e a massa fica maior. Então, geralmente, ele se expande, né? Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o simbolismo da Bíblia, tá? Vamos começar. Se você for dar uma pesquisa aí no Google ou até em vídeos mesmo, muitas pessoas vão falar de pecado, que o simbolismo do fermento é o pecado. Mas aqui nós vamos nos aprofundar mais. Você sabe que esse canal, embora muitas pessoas participem, pessoas de todos os níveis teológicos, né? Mas o nosso canal ele é mais aprofundado. Como eu sou filósofo, eu gosto de me aprofundar mais. Eu amo conhecimento. E o conhecimento teológico também me aguça a curiosidade e a gente vai destrinchando tudo isso aí. Então, eu trouxe 4, tá? 4 coisas que nós podemos simbolizar, ligar ao fermento. Então vamos primeiro. Primeiro é o velho, tá? É velhidade. O primeiro simbolismo do fermento que eu percebi em todos os textos que falam sobre fermento é a velhidade, ou seja, é aquilo que é velho, né? Aquilo que já é ultrapassado. Então vamos ver lá o texto, 1 Coríntios 5,7. 1 Coríntios 5,7 fala sobre isso, sobre o simbolismo, um dos simbolismos, tá? Um dos simbolismos do fermento. Então nós temos aqui 1 Coríntios 5,7, diz assim a palavra do Senhor, alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, tá? Nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então perceba que aqui Paulo, ele ligou o fermento à velhidade, a coisa velha, né? Uma coisa já ultrapassada. É aquilo que
não devemos mais, não deve mais ter em nós, não deve mais estar em nós. Nós somos novas criaturas, então o que é velho ficou para trás. Então é nesse sentido que Paulo está falando aqui. Embora você possa também aliar aqui um pouco ao pecado, a maldade, a malícia e tudo mais, mas como ele usou duas vezes, veja que ele usou duas vezes a palavra velho, né? Tanto no versículo 7 quanto no versículo 8, ele aliou isso ao velho, tá bom? Segundo simbolismo do fermento é a corrupção, tá? Deixa eu explicar aqui rapidamente o que é corrupção. Para nós brasileiros, corrupção, a gente pensa logo em política. Mas corrupção é aquilo que deixou de ser, aquilo que se apodreceu, aquilo que se deformou, né? Então, ele tem um sentido de corrupção também, tá? Daquilo que foi transformado com alguma coisa ruim. Então vamos ver o texto lá, embora tenha bastante texto, mas eu só vou mostrar aqui Levítico, capítulo 2. Levítico, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor, Levítico, capítulo 2, versículo 5. E se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na caçoula, sem dar flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite, tá? E no mesmo capítulo ainda, ele fala no versículo 11: nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento. Ou seja, tudo aquilo que vamos trazer ao Senhor tem que trazer algo puro, tem que trazer algo que faz parte da essência daquilo que nós vamos trazer. Não algo misturado, não algo que possa corromper isso, não algo que possa deformar isso aí, tá? Mas com a sua própria essência de ser. Então, o segundo simbolismo do fermento é a corrupção. Ou seja, trazendo aqui para o bolo e para o pão, quando nós colocamos fermento no bolo e no pão, filosoficamente falando, ele não é mais aquele pão. Ele tem uma mistura, ou seja, ele deformou totalmente a essência daquela substância primária, né? Ele deformou, ele simplesmente não é mais aquilo. Até porque ele ficou grande, ele se inchou, ficou inchado. Não é a mesma coisa mais, tá? Então, quando nós formos trazer alguma coisa para o Senhor, tem que trazer pura, sem fermento, sem mistura de algumas coisas, sem mistura daquilo que não vai agradar ao Senhor, tá? O terceiro simbolismo do fermento é a propagação. O simbolismo do fermento é a propagação. Ele se propaga, o fermento ele tem esse simbolismo de algo que se propaga uma velocidade muito grande, tanto para o bem quanto para o mal. Então vamos ver as duas, tá? Essa propagação tanto para o bem quanto para o mal, tá? Vamos ver logo primeiramente para o mal, né? Vamos ver logo, 1 Coríntios 5,6, 1 Coríntios 5,6, ele diz, na realidade, Paulo aqui, vocês sabem que Paulo lia muito o Velho Testamento, né? Paulo lia muito o Velho Testamento e então ele copiava muita coisa do Velho Testamento, né? Então alguns textos eles são parecidos, até com o que Jesus falou também, tá? 5,6 diz assim: não é boa já vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Um pouquinho de fermento ele faz tufar a massa, ele se propaga numa proporção gigantesca, né? Vamos ver outro texto, Gálatas 5,9. Gálatas 5,9, ele vai usar as mesmas palavras, só que aqui em Gálatas, um pouco de fermento leveda toda a massa. Veja que ele está falando em Coríntios ele está falando de pecado, tá? Então aqui é a propagação do pecado. Quando eu estava lendo isso aqui, quando eu estava meditando nessa questão da propagação do fermento, né? Eu me lembrei de números, nada em números, que ocorre algo no meio do arraial, não sabemos exatamente o que é, alguns acreditam que é
pecado sexual, outros acreditam que é uma praga, né? Mas quando aquilo ali se propagou, não foi do agrado do Senhor. E Finéias pegou as duas pessoas que estavam sendo como elemento dessa propagação, jogou uma lança e atravessou os dois e cessou a praga, a Bíblia diz, cessou a praga. Então ali é um exemplo da propagação do pecado, da propagação que está sendo usado, que ele está sendo exatamente simbolizado aqui pelo fermento, né? Pelo fermento. Ou seja, o pecado ele se propaga rápido. Se nós não tivermos cuidado, ele se propaga rápido. Então vamos ver aqui mais outro texto. Tem outro texto aqui, Mateus 13:33. Jesus gostava muito de falar de fermento, né? Mateus 13:33, ele falou em vários. Ele usou até uma parábola sobre fermento. Outra parábola diz isso: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Aqui é a parte boa, né? Aqui é a parte boa. Ou seja, nós vimos a propagação como uma coisa do mal, mas o fermento aqui ele é usado porque Jesus compara o fermento ao reino de Deus, ou seja, o reino de Deus, onde ele é introduzido, ele se propaga rápido. Então, é onde o Espírito Santo está, onde o Espírito Santo tem liberdade, onde o Espírito Santo entra, onde a vontade soberana de Deus entra, há uma propagação muito rápida, e aí nós pentecostais chamamos de avivamento, e esse avivamento ele se propaga, né? E pessoas são curadas, transformadas, libertas, pessoas são uma nova criatura, numa medida assim que o evangelho, o reino de Deus ele cresce, o evangelho cresce. Então Jesus usou o simbolismo do fermento no sentido de propagação, né? E o último, que para mim é o mais importante, que é o 4 nessa minha análise, que é o fermento é heresia. Ele tem um simbolismo também de heresia. Então vamos para os textos. Primeiro texto, Lucas 12:1. Vamos logo para Mateus 16. Mateus 16:6. O texto é grande, eu não vou ler tudo, vou ler só o primeiro e o último, porque eu não quero que o vídeo fique muito cansativo. Lucas 16:6. E Jesus diz: advertia, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Jesus falando do fermento dos fariseus. Vamos ler o versículo 12, Mateus 16:6 até o 12. E então compreenderam que não disseram que guardasse o fermento do pão. Então, Jesus não está dizendo, olha, quando vocês forem comer, tirem o fermento, não. Aquilo ali foi para a velha aliança, que era ipsiliteris, né? Que era tal qual, que era exatamente para não colocar nada na massa que eles iam comer mesmo, mas era um simbolismo daquilo que nós iríamos ainda encontrar aqui na nova aliança. Agora aqui Jesus estava dizendo, não, vocês podem colocar fermento à vontade no pão de vocês. Agora vocês têm que tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que ele fala no versículo 12. Então compreenderam que não dissera que guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, que era heresia. A doutrina dos fariseus era herética, ia de contra a palavra. Muito bem, vamos novamente para um outro texto, Marcos 8:15, tá? Marcos 8:15 diz assim, e ordenou-lhe dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus, e do fermento de Herodes, tá? Fermento de Herodes. E finalmente, Lucas 12:1, ele diz assim, ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele faz um adendo aqui, que esse fermento é a hipocrisia. Ou seja, é tudo aquilo ali que construía a doutrina dos fariseus, a heresia dos fariseus. Tá bom? Então eu espero ter ajudado. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo sobre simbolismo.